tudo é um aprendizado e tudo tem um momento para acontecer. Claro que não se pode esperar demais, mas tem que ver se tu quer aquilo ali. É aquilo que tu quer? É aquela organização? Porque às vezes não é e tá tudo bem. O importante é, sem estudar e sem batalhar, não vai dar. Porque às vezes o universo pode te dar uma oportunidade e tu perder ela porque tu não teve tanta preparação assim. Tu poderia estar muito mais na frente e tu não tá porque tu cortou caminhos. Tu pulou degraus e no último degrau tu não teve sustentabilidade. Então tu tem que ter aquela clareza. Se tu pular degraus, em algum momento tu não vai ter nem os teus pais, nem teu chefe, nem ninguém para te ajudar. E o tombo pode ser muito grande. Este é o Afiance Talks, seu podcast de negócios internacionais. Sou Radamés Parmegiani e entrevisto nomes de peso com trajetórias impactantes no mercado internacional. No episódio de hoje, contamos com Graziela Rodolfo, inspiração que abrilhanta o nosso podcast com sua experiência pessoal e profissional. Graduado em Comércio Exterior pela FSG e com MBA em Negócios Internacionais pela Unicinos, Grazi nos conta como foi a transição de estar trabalhando em uma empresa nacional e que posteriormente foi adquirida por um grupo internacional. Grazi, como é a transição de trabalhar numa empresa nacional que foi adquirida por um grupo internacional? Ele já começou forte, né? Então, vamos lá. Quando tu passa por um tipo de transição, vem de uma empresa familiar, né? Hoje eu trabalho numa empresa internacional, só para quem está escutando entender, mas essa empresa ela foi familiar por muitos anos. Então, eu entrei nessa situação de empresa familiar, onde é muito diferente de uma empresa. Eu não posso dizer que é menos ou mais profissional, porque ambas geraram resultado no seu modo de trabalho. Mas aquele contato que tu vai ter com o coordenador, com o gerente, com o diretor, ele é bem diferente numa empresa familiar do que uma empresa multinacional. As especificações, por exemplo, eu tinha só a graduação. Não, uma empresa multinacional, todo tempo tu tem que estar constantemente fazendo algum curso, se profissionalizando, né? Eu já tive essa experiência também, Grazi. Eu tive 2 empresas de agenciamento de carga que eu trabalhei no Brasil. Uma era familiar, né? E eu me lembro muito bem dessa tua experiência de ter o contato com o dono, ir lá, conversar, dar sugestão, ver as coisas acontecendo. E depois eu fui trabalhar na FedEx, que é, imagina, super multinacional. E era muito engraçado, porque parecia que cada passo, qualquer coisa que eu fosse dar já era pensado, né? Tu fica ali meio, né, num ambiente que tu não tem muito mais voz como tu tinha antes, né? E acaba fazendo sentido, né? Porque se a empresa é multinacional, se ela ficou do tamanho que fez, ela precisa criar métodos e procedimentos, né? Então, acho que talvez essa experiência tu possa nos colocar, né? Não tem como tu... É como tu falou, né? Tu tá ali, tu fala direto com o dono, tapinha nas costas, eu cheguei atrasado, coisas simples assim, né? Uns exemplos simples. Mas depois não é assim. Tu vai ter até o momento de mostrar um relatório completamente diferente. Então, pro profissional que, imagina, eu comecei, não vou dizer uma criança, né? Vocês estão olhando, escutando, enfim. Mas super cedo eu comecei minha graduação em comércio exterior dentro da organização, né? E aí tudo mudou. Agora tu entrega um relatório diferente, tu faz um reporte diferente, as pessoas vão mudando, porque muita gente não se adapta. Não é só isso, é a cultura, né? Então, para uma empresa que vem de fora, ou seja, ela americana, austríaca, enfim, né? Ela vai trazer a cultura dela, da raiz, da matriz. E até quanto um profissional está disposto a fazer isso, ou como os gestores conseguem preparar isso. Porque é difícil, porque muita gente não fala nem inglês, porque tu tá ali tranquilinho e de repente aquela empresa que era pequena virou gigante. E aí os e-mails para os teus colegas vão ser em outros países. Então é todo um desenvolvimento que muita gente hoje não consegue. Ou já entra para uma multinacional ou para empresa familiar, né? E aqui no Brasil é muitas empresas familiares que nós temos ainda e com bons resultados e tá tudo bem. Sim. Né? Mas como que faz essa gestão? Porque muita gente tem essa expertise. E aí, para ir para uma outra coisa,
Sim. começa a complicar, né? Até porque a própria empresa que adquiriu vocês, com certeza nasceu, né, dentro de uma família. Então, teve esse processo de evolução, né? E isso acho que é natural, né, que aconteça em determinado momento, que a empresa, se ela quer continuar crescendo, ela vai ter que se profissionalizar, vai ter que, né, não poder mais dar um tapinha nas costas do chefe, porque, afinal de contas, se ela ficou grande, são muitas pessoas, muitos colaboradores, muito procedimento para que aquela roda continue girando. Mas tu menciona um ponto muito interessante, que eu acho que talvez é o maior desafio, a questão da cultura, né? Porque quando você nasce dentro de uma empresa ali que ela se desenvolve, cada empresa tem a sua cultura. Então conta para nós qual que foi talvez os maiores desafios de ter que, né, aprender a nova cultura de quem estava, né, tomando conta de tudo. Essa é uma pergunta bem pertinente. Os americanos com a bandeira. Tu vê a bandeira do Brasil na casa? Se não for pra discutir política. Estados Unidos até dentro da empresa tá lá, né? É isso. Então, isso que eu acho que é uma parte... Acho não, eu acredito que é uma parte complicada para nível de gestão. Eu tô colocando muito gestão aqui, porque é aonde vai vir a base para que os funcionários sigam aquela orientação. Então, se tu não tem um exemplo do profissional que está acima, não vai conseguir nem chegar no último nível de hierarquia. E isso é bem complicado. E eu penso que, na realidade, essa transição que tu viveu, ela acaba selecionando por 2 fatores, né? Então tem o fator, né, cultural, né, que a gente tá conversando aqui, pessoas que talvez não vão se adaptar a essa nova gestão, a essa nova realidade, a essa nova maneira de enxergar as coisas. E também a questão de que quem comprou, né, precisa ter o payback, né, precisa ter o retorno do investimento e vai querer dar um choque de gestão, vai querer realmente, talvez até eliminar departamentos, custos desnecessários e acaba, de certa forma, também talvez limpando um pouco da empresa. Então, como é que foi essa transição? O que tu aprendeu com isso? E o que tu poderia, por exemplo, colocar para alguém que talvez esteja vivendo isso ou vai passar por uma transição? Qual que é o segredo para se manter, né, dentro da organização? Trabalho. A primeira coisa é calma. Pode parecer estranho falar isso. Como para a empresa que está adquirindo, ela é completamente novo, para quem está, né, também. E aí começa aquele desespero. Não, aí conversa que tem nas empresas. Porque o fulano... Mas não é mais assim. Então, para a gente se manter, a gente tem que se transformar. Todo dia, às vezes perguntam, né? Mas por quê? O que tu acha que falta da cultura? É a língua? Não, falta de entender de pessoas, principalmente, porque a comunicação é o que vai fazer com que tu tenha um bom resultado. Comunicação que eu digo assim, coisas simples, às vezes a gente não sabe tudo. E o que está acontecendo? Não, sempre foi feito assim, né? O famoso que não é só em transições de empresa, sempre foi feito assim, então nós vamos... Não, às vezes tu tem que ser humilde, escutar e ver o que tá, o que não tá bom, os pontos, né? E se realmente isso não é para ti, não sofre. Sai. Boa. Porque às vezes não é pra gente aquela coisa. E a gente fica sofrendo, aí pensando, meu Deus, eu vou ter outro emprego. Não adianta, talvez, entrar numa imersão de uma cultura que tá te fazendo mal. Aí tu tá com remédios e coisas trabalhando. Isso também não é pensado, a gente tem que pensar no bem-estar também, né? E não é um fracasso, às vezes, tu não querer mais. Sim, perfeito. Nossa, muito boa essa fala. Porque não é um fracasso. A gente tem que se entender para poder aprender uma nova cultura, para muitas coisas. Então, por que dá o choque, na minha opinião? Porque eu tô a fim de mudar, eu quero estar naquela cultura, mas eu já sei, né? A mesma coisa quando a gente começa em comércio internacional, comércio exterior, né? Como queiram falar. Mas eu estudei isso, o pessoal olha as coisas, não vou fazer isso mais, porque... Gente, a vida é mudanças. Então, mesmo que tu não esteja numa transição de empresa, tu também vai ter uma transição para um outro lugar que você for, né? Então, calma, humildade de tu entender que tu não sabe, ou às vezes que tu sabe mais, e tu tem que dar vou aguardar para poder me posicionar, né? Então, seria inteligência emocional para passar essa fase. Que legal, eu adorei a tua resposta porque ela vai além da questão da cultura, né? Porque na realidade são valores, né? São valores que, indiferente do lugar, do país, de onde quer que seja,
São valores que eles acabam sendo universais, né? Para que a gente consiga evoluir como pessoa, como profissional, tem que ter feedback, que é o que tu falou, tem que ter calma, tem que ter essa sabedoria de saber o momento certo de se posicionar, indiferente da cultura e do país que tu está. Então, muito legal a maneira que tu coloca. Eu acho que ajuda bastante nessas pessoas que talvez, né, busquem esse conhecimento, busquem esse grande desafio. E conta mais, e claro, o que tu pode contar das coisas que talvez ficaram melhores depois dessa transição, depois de toda esse caos ali de mudança e as pessoas que ficaram, aonde que vocês conseguiram evoluir, que tu realmente ficou feliz de fazer parte e de talvez aprender com essa cultura que veio lá de fora? O que eu realmente gostei, e até se essa pessoa estiver ouvindo, foi uma pessoa, para mim, um grande mestre, né, em relação a isso, porque eu aprendi mais a questão de esse resultado me dá X dinheiro, não que não tivesse, toda empresa vai viver pelo que está se representando, pelo lucro, mas tu vai aprendendo macetes, né, coisas que te cortam caminhos que, por exemplo, isso muitas vezes foi estranho para mim. Quando eu volto na questão de relatórios, é porque uma empresa multinacional quer muitos dados. E a gente, o que a gente fazia? Excel, a maioria. Vamos fazer um Excelzinho, né? Um balancinho, um negocinho e tal. Mas não. Aquela conta tem que ser que mostre rapidamente o que tu quer dizer. Payback, tudo rapidinho. Né? E aí a gente levava isso para a direção, né? Digo que é uma direção de fora, assim, não brasileiros, né? E tu recebia o papel de volta. Simplesmente isso aqui, nem vamos discutir. E tu voltava pra tua mesa e pensava, meu Deus. Aí começa aquela história, eu sempre fiz isso aqui, esse cálculo tá certo? Qual que é o problema? E aí tu vê que eles prestavam atenção nos detalhes, das vírgulas. Às vezes chegava a ser maçante, massacrante, ou esse arquivo. Já passei por isso, talvez. Não quer dizer que toda multinacional seja assim, mas eu tô contando a minha experiência. De não nomear um arquivo que ficava na pasta comum para todas, como ele deveria de ser. E aí eu fui chamada por isso, atenção por isso. Porque a data não condizia com a nomeação do arquivo que tinha que ser. E o que eu aprendi? Detalhes. Tu passa a ser mais detalhista. E o teu tempo... E isso é uma coisa bem interessante. Como é uma reunião normalmente, é todo mundo ali, aí o que acontece? Nós vamos começar a reunião. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o jogo de futebol, sobre o que aconteceu com o teu filho, né? Não existe isso. Tu vai pra reunião, pra pauta que tu vai falar, tu vai se manter na pauta, acabou. E se dentro de 1 hora tu não conseguiu efetivar aquele negócio, isso é muito importante também. Efetivar, pode ir embora. Tu não vai efetivar mais nada. Vai ser conversa de cafezinho, e deu. Aí quem estiver ouvindo vai dizer, nossa, que choque. Mas é assim. Então, tu aprende que tu vai entrar para um negócio e é aquilo ali. Tu tem aquele tempo, naquele tempo X, tu falou, acabou, tchau. E a gente tem muita emoção, né? A gente negocia com emoção. Não tô dizendo que isso tá errado, porque muitos negócios a gente fecha aqui no Brasil por emoção. Mas quando tu pega culturas diferentes, tu fecha pela razão, pelo número, pelo detalhe que tu não viu. Né? Então, como aquela pessoa chegou, sentou, ela está se sentindo incomodada, tira esse foco do assunto e coloca em outro. Então, isso tu vai aprendendo com o tempo. Então, como eu tive um grande mentor, um mestre, eu não sei como dizer isso, né? Coaching, não sei, nem pode ser coaching, porque não, né? Eu estava trabalhando para a pessoa. Eu entrava nas reuniões, principalmente na área de compras, né? Suprimentos. E ele, no início, demorou muito para ter aquela questão de confiança. Porque tem isso também. Então, muitas vezes tu fica em um lugar porque tu se mostrou confiável e competente. A gente escuta muito. Mas é que daí ficou ali enrolando. Não. Numa organização internacional, tu não fica enrolando. Ou tu é competente, ou tu é demitido. Não tem essa. Aí eu aprendi, assim, que em algumas culturas as pessoas te dizem sim, eles vão te dizer sim até o final. E não vão fazer aquilo que combinaram. Porque eles não gostam de dizer não. Então, essa expertise tu vai pegando com o tempo. E como que tu vai pegar essa expertise? Numa empresa que tem o foco multinacional. Porque senão tu não vai conseguir. Então, para quem quer uma experiência, isso vale muito. Muito porque tu vai conhecendo outras culturas, que a gente tá focando muito em cultura, não sei nem se a gente foi com essa temática, mas essa transição. E isso vai te dando bagagem
e experiência. Então, cada negociação internacional é uma novidade. Ah, mas você ficou tanto tempo em suprimentos, tanto tempo em vendas, porque todo dia é uma novidade. E se não for, tem alguma coisa errada. Não, e é muito bacana, Grazi, porque tu traz essa experiência do aprendizado que tu teve com essa empresa, né, europeia, né, com essa empresa que adquiriu vocês, e tem muito a ver isso mesmo, essa postura e essa diferença que tem aqui da nossa cultura brasileira de talvez dar aquela volta inteira para chegar no resultado. Eles acabam sendo talvez mais diretos, né? O brasileiro ainda não tem esse jeito. Eu tive uma experiência de ir para a Dinamarca numa ocasião e eu fiz a reunião com a maior empresa trading de biomassa da Europa. A sede fica lá em Copenhague e eu conheci o diretor lá da empresa. Eu estava para fazer um negócio com eles e tal. Eu fiz uma apresentação, cheguei lá na apresentação, todo o cara me recebeu super bem, imagina. O CEO da maior empresa da Europa do segmento. E aí eu botei um dado na minha apresentação, por exemplo, assim, o ano era 2018, que eu fui pra lá, sei lá, e o dado era de 2016. E aí ele esperou eu terminar minha apresentação, e ele olhou pra mim e fez um comentário, olha, né, a tua apresentação, isso aqui, tal e tal, mas aquele dado de 2016 pra nós não serve. Nós não somos os líderes da Europa tendo dado de 2 anos atrás. A gente é líder porque a gente tem os dados da vanguarda. E eu me senti super ofendido com aquilo, porque eu me dediquei um monte, fiz a melhor apresentação que eu imaginei na minha cabeça, né, que poderia ser e eu não consegui achar o dado, não tinha o dado disponível e eu tomei E na boa, isso que é o legal, porque ele tava certo. Ele tava certo. Como é que eu vou tomar uma decisão com um dado de 2 anos atrás? E como que eu, como profissional, fiquei melindrado com aquilo? Tá? Eu tava errado, né? E tanto é que depois terminou a reunião, a gente saiu, ele me convidou para jantar, tudo certo, como se nada tivesse acontecido, foi só aquela informação que realmente eu tive que entender e aprender que tem coisas aqui no Brasil que a gente melindra muito, que a gente acha muito. Cara, é feedback. É certo? É na hora, não é depois, né? Exato. Isso eu achei muito legal tu trazer para nós. E agora eu vou fazer a pergunta ao contrário, né? Então, ao invés do que tu aprendeu, né, com a empresa, o que eles aprenderam conosco. Porque, afinal de contas, né, não vamos se menosprezar. O Brasil, né, tem grandes empresários, grandes empresas, somos referência no mundo inteiro. Tem gente muito boa, a gente tem muito a ensinar para todo mundo, e eu tenho certeza que eles aprenderam alguma coisa com vocês aqui. A gente é muito criativo. Acontecem coisas no comércio exterior, se não tiver criatividade, não sei o que aconteceria. Então, a gente supera muita coisa aqui no Brasil porque a gente é muito criativo. E a criatividade, unindo a criatividade com essa visão, esse tipo de profissionalismo que vai dizer 2016, o arquivo não está certo, a gente se torna pessoas muito grandes. E é isso que a gente tem que aprender, eu imagino, assim. É absorver o máximo que tu puder da cultura dos outros. Pra ver o que em ti vai fazer sentido, ou não, e aonde tu pode se posicionar. Porque enquanto a gente for vítima, ou dizer, ele tá errado, olha esse relatório. Tu podia ter ficado melindrado em 2016, o cara, né, vinha até aqui. Não, alguém tá te dizendo uma coisa que tu não viu. Quantas pessoas daqui viram e não te falaram, né? Então, eu digo que é isso. Acho que a gente é muito criativo, a gente apresenta coisas muito criativas, a gente recebe, muitas vezes, uma crítica rindo, né? Mas de uma maneira mais calma, tranquila, porque a coisa poderia virar uma discussão calorosa. Então, outras pessoas também não entendem, assim, a questão daí vai de cada um. Do posicionamento quando tu se cala, ou quando tu fala, né? Então, a inteligência emocional vai vindo com o tempo. E se a pessoa tiver, ela vai se dar muito bem numa organização multinacional. Eu achei muito bacana essa questão da criatividade, que era a minha próxima pergunta, porque com a tua experiência de Comex, e a gente sabe que o Brasil, né, tem que ser um herói para dar conta de liberar cargas e de toda a nossa legislação, que é um pouco mais, diria, complexa, né, do que o resto do mundo. Nesse aspecto, não adianta, né, todo o pragmatismo, né, possível, porque tem coisas que é só aqui no Brasil e tem aquele jeito para resolver.
Conta pra nós algumas experiências que tu teve de coisas que talvez tu demorou, talvez anos, imagino, pra mostrar pra eles que não adianta, não vai funcionar igual funciona aí na Europa, né? Que tu exportou, mas aconteceu alguma coisa e a carga não foi. O que acontece? E todas as empresas vão ter uma história de A NCM, né, nomenclatura, né, Comum do Mercosul, não condiz com o teu produto. E aí tu diz, como? Como que não condiz? Esse é o produto que a gente vende aqui e tal. Mas um fiscal da Receita diz que não condiz. Esse tá certo, tá errado, não tô aqui para julgar. Fique bem claro. Né? Se a fiscalização achou que não. Então, são coisas que nós temos muita burocracia. Não sei se algumas poderiam descartar, mas outras não, porque acho que nos protege bastante. Mas para quem é de fora, para né? entender, para entender que lá dentro dos Estados Unidos tu anda com a invoice só e com o packing e tá tudo bem, mas aqui tu vai ter o BL, tu vai ter, né? O BL vai ter que ter, mas tu anda com muito mais documentos. Sim. Né? E às vezes documentos que nem precisaria, mas estão te pedindo. Então, como que demora? Então, isso é um processo, né? É a mesma coisa que um processo que eu acompanhei também, e esse aí eu vou dizer que para qualquer um é o pior. É quando tu vai mudar. Por exemplo, nós temos uma pessoa aqui do Brasil que vai mudar para determinado país e vai levar toda a sua mudança. O processo de mudança, né? Não só a expatriação, mas como eu vou levar o meu móvel, vou levar o quadro, vou ficar anos lá, talvez nem volte. É bem complicado, né? E o pessoal acha, não, é só colocar no container, coloca minhas roupas, coloca minhas coisas dentro e me leva. O que é isso, né? Já aconteceu de container de colegas demorarem 1 mês para chegar. Não o trânsito, 1 mês para ser liberado, porque acharam que dentro daquele packing, daquelas coisas não estavam feitas. Então, são várias coisas que acontecem no comércio exterior que tu tem que ter um pouquinho de calma e cautela, porque para tu explicar para uma pessoa aonde um país não tem isso, né, complica também. Mas isso aí eu acredito que já entraria na parte de comércio exterior. Pois né? é, e eu gostaria de entrar nessa parte. Tu sabe que, né, o nosso podcast tem esse viés de falar de negócios internacionais. A nossa principal audiência são profissionais do Comex. Então eu tenho certeza que todo mundo está curioso em saber, né, como que a Grazi foi parar no comércio internacional? Onde é que nasceu essa vontade de ir para essa área de atuação? Se tu puder contar para nós. Eu comecei a faculdade com 17 anos, né? Amanhã estou fazendo 40, então vocês imaginam que faz bastante... Olha aí. Faz bastante tempo. E naquela época tu tinha que fazer vestibular e eliminar um candidato. Hoje em dia tu tem todo o acesso, graças a Deus, que as coisas mudam, né? E na época eu até tinha pensado em turismo, porque eu gostava dessa coisa diferente. Caxias não tinha turismo, né? Eu lembro disso, a minha irmã teve que ir pra Gramado, acho que era o mais isso próximo, aí. Né? Não tinha turismo. E como é que eu ia viver, pagar as contas e tudo mais, né? Então eu pensei, mas eu tenho que fazer alguma coisa que renda. Sinceramente, eu ainda não tinha muito conhecimento do comércio exterior. Porque eu acho que com 17 tu é muito novo ainda pra entender, não só de comércio exterior, mas como qualquer outra faculdade, tu é cru. Depois a gente acaba fazendo várias outras faculdades, mas tu ainda tá meio... Mas tu tem que decidir. E tem que decidir por uma coisa que tu vai melhor. E eu me lembro que o primeiro semestre eu tinha condições de pagar. É que quando a gente fala hoje, depois de anos, eu tô numa situação diferente do que quando eu era uma adolescente, né? Uau. Inclusive a família e tudo mais. E aí meu pai disse, eu nunca vou me esquecer, olha, se tu não trabalhar, nós não temos como ficar, né? Tu não dizem, tu não é uma dondoca, tu tem que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a universidade sem ter a sequência que eu ia continuar, porque eu tinha que ver onde eu ia ter o dinheiro. E numa aula que hoje, não sei se tem no Comex, por favor, alguém me diz que faz Comex hoje, se existe essa aula ainda de psicologia organizacional, porque não sei se isso existe ainda. Também não sei. Mas na época existia. E aí eu coloquei no quadro que eu precisava de trabalho e tal, e uma pessoa olhou, pra resumir a história, olhou e falou, tu pode fazer qualquer coisa. Me levaram pra uma empresa também grande. E isso foi também, eu acho, o que fez com que a empresa que eu estou hoje visse diferente um pouquinho, né? A minha história, porque era uma concorrente e era uma concorrente americana. Só que ali eu não estava fazendo comércio exterior, sendo bem realista, era estagiária, eu era estoque, eu era a pessoa que depois eu fui evoluindo e indo para vendas e tudo mais. E me mantive no comércio exterior e fui aprendendo ao Comex, aí eu tive a oportunidade da empresa que eu tô hoje.
que nesta época, quando ela era uma empresa familiar, a exportação, tinha importação, mas era pequena. A exportação era muito pequena também, porque não tinha essa cultura, né? Era uma empresa familiar. Então, eu exportava Argentina, Uruguai, Mercosul, né? E tu que fazia os processos. E aí aquilo eu pensei, mas eu não queria ficar ali, a minha cabeça de... né? Eu entrei nessa empresa fazendo vendas, atendendo representantes, atendendo o mercado de São Paulo. E aí, peguei essa parte aí também. E aí, tu aprende que a exportação é mais simples em termos de documentação, muito mais simples, do que uma importação. Sim, E verdade. naquele momento, não fazia sentido eu ficar só ali para aprender, porque eu já tinha aprendido dentro da organização, e a exportação não representava quase nada. Então não tinha, e eu estava dentro da universidade, eu queria aprender mais. E aí me convidaram para ir para o suprimento, setor de suprimentos, compras e a importação. E aí foi onde que eu aprendi muito mais coisas do que então, antes da transição da compra da empresa, tu já estava Sim. na importação. Na exportação. Na Expo. E aí depois que tu foi para a Impo, quando a empresa já havia sido comprada. Isso aí. Quando a empresa foi comprada e mudou muita coisa, porque eu fiquei bastante tempo na área comercial. E aí eu disse, não, se eu quero aprender as duas partes, eu tenho que ir para os dois lados. Mas aí tu já tinha terminado a graduação na época? Eu tava terminando, tava fazendo o TCC, que dizem, sim, né? Sim. Aí, ainda em familiar, eu fiz uma licença breve e fui pro Canadá estudar também. Eu não sabia? Que legal. Sim, fui para Toronto, né? Ficou quanto fiquei tempo lá? 1 mês e meio, 2 meses, assim. Como fechou. é que foi a experiência? Foi muito bom, né? E principalmente, né, nessa época, eu digo que, não sei se, não vou falar palavrões, enfim, mas é que a gente tá muito ferrado, né, quando tu é adolescente, e realmente naquela época eu tava muito ferrada. Só que eu tinha muito cara de pau, sempre tive, né, então as coisas têm que acontecer, fica a dica aí. Quando tu não tá conseguindo alguma coisa, vai atrás, mete a cara, não importa se vão achar que a pessoa tá ridícula, não, é assim que se consegue as coisas. É isso aí. Eu posso dizer que o meu processo do visto foi o primeiro processo que eu fiz pra mim mesmo. Porque o que acontecia? Eu peguei uma agência e essa agência foi pra me auxiliar e me deu várias coisas assim, tipo, tu tem que trazer isso e isso. Eu pensava, a primeira barreira foi, tu tem que apresentar 3 meses do teu dinheiro em conta. Porque tu tinha que ter Hoje em dia tá bem mais simples, né? Qualquer pessoa como eu, na época, já vai bem sem nada. Sem dinheiro. Mas na época eu tinha que fazer aquela apresentação. E eu pensei, como é que eu vou apresentar 3 meses de conta... Do saldo zerado. Do meu salário, que a empresa tá escutando, me pagava coisas que hoje nem existem, porque, né, nós tava lá no 1 salário mínimo lá e achando o máximo que tu ganhava faculdade, tu ganhava meia faculdade e 1 salário mínimo. E aí, eu disse, eu vou ter que ir, né? E meu pai apavorado. Se acontecer alguma coisa, se tu for morta, entendeu? Nós não temos como te trazer de volta. Aí eu falei, mas eu quero muito isso, aí vai ser bom pra mim e tal. Mas eu tinha que comprovar que eu tinha mais dinheiro. Sim, pra eles aprovar meu visto. E o visto do Canadá, eu acho que ainda é assim hoje, tu não vai presencial como americano. Tu entrega pro despachante, ele faz. Sim. E eu olhando todos aqueles documentos, imprimindo coisa, e pasta, e não sei o quê. Tipo, pra lá eu tinha grana, mas eu tinha que comprovar que eu tinha mais grana. E uma coisa interessante desse período é que hoje a gente tem o WhatsApp, né? Que eu sou do tempo do ICQ, né? Não sei se existe isso aí. Que era um número que tu dava para as pessoas falarem contigo. Não, metade do nosso público não faz ideia. ICQ, pra quem não sabe. O bisavô do WhatsApp, talvez. Era um número, não era assim. Como é que é teu WhatsApp? Não, era o número 10, 7, 8, 29. Era quase um número pi. Eu lembro. Depois que veio o MSN, mas depois... Eu sou da época que a gente recebia os pedidos por fax. Não é empresa familiar, é verdade. Então, eu recebia por fax, aquela tudo ali. Então, eu aprendi várias coisinhas nessa... Fui pra lá e eu pensava... eu fiquei numa casa de família, né? E eu ia estudar e tal. Só que, detalhe. Quando eu fui pra lá, eu nunca nem tinha pego o metrô aqui. Sim, a minha viagem até mais... porque nem existe aqui, né? Mas eu digo São Paulo... alienígena. Não, era um negócio... E aí, quando eu fui pra lá, nunca me esqueço. Essa foto eu não tenho, mas as outras eu tenho. Como é que eu fui pra lá? O que os pais das mães fazem? Me diz como é que tu vai viajar no intercâmbio. Tu tá em Caxias do Sul e tu vai, sei lá, Toronto, vai, sei lá,
Miami. Como que teu pai faria? Ou você faria pra teu bebê, tua criança? Como que tu faria? Eu hoje? Aham. Não, apesar que eu ia deixar se ferrar que nem eu me ferrei mesmo. Porque senão, mas eu acho que, né, o que o normal faz é pagar uma agência, faz tudo, e aí paga a viagem e tal, alguém lá esperando pra pegar a pessoa, né, tudo muito certinho, né? Então, aí eu paguei essa agência e o meu pai me levou até a rodoviária de Caxias. Coitado, meu pai. Já Ótimo. Minha mãe começou- também, já começou. Começou a odisseia Aí em ficaram, Porto minha mãe, mas eu vou Alegre. te esperar. Tu vai pra rodoviária que esse ônibus vai desembarcar no terminal. Tu vai sair nesse terminal, tu vai pra São Paulo. E depois... Gente, nunca tinha feito nada disso. Eu tinha ido pela empresa, mas eu tava recém começando. E o máximo São Paulo com alguém, enfim, né? Pra dizer que eu tinha ido de avião já. Sim. Aí, eu cheguei lá, pensei, não entendo nada, vou só seguir o cronograma. Eu acho que eu sempre fui muito boa em seguir cronogramas. Cheguei em São Paulo, imagina, já era um aeroporto Gigantesco. uau, né? Aí, tinha uns pais de um cara que eu conheci lá. Não aconteceu nada, né, pessoal? Mas era, tipo, um gurizão que tava na minha frente. E eles acompanhando, filho, e tudo. E eu pensando, tô vindo desde Caxias do Sul, que o cara nem vai saber onde é Caxias do Sul. E todo mundo se abraçando e tal. E eu tava de mochila e a mulher falou pra mim, tu também tá indo viajar? E começou a conversar. Eu fiz uma amizade lá com esse rapaz aí, então eu consegui ir até o aeroporto com alguém que ia pra Disney, ia pra não sei aonde, né? E eu fui. Então, desde sempre, eu sempre dei a minha cara a tapa, hoje muito menos, né? Hoje eu penso, meu Deus, isso é um absurdo o que eu fiz. E lá eu fiz amizade com o pessoal que Toronto tem muito coreano, japonês, né? Muito asiático. E eles tinham, como a cidade tem bastante recurso embaixo, né? Subterrânea, eles tinham um esquema de usar os computadores com as letrinhas embaixo, ABCD, e em cima a sigla do mandarim, enfim. E aí eu fiz amizade com eles, que nós estávamos na Hansa School, e eu usava as coisas deles para mandar mensagem para os meus pais e tal. Sim, porque naquele Né? tempo tinha Aonde que comprar que um tinha? cartão pra ligar. O cartão, e olha que era lá. super caro, dolarizado. Super caro, nossa. E o próprio receber dinheiro era, tu levava Travel check. travel, Eu esse lembro negócio disso. que, né? Que hoje não existe mais. Então, tudo que a gente fala aqui, eu até, quando tu me falou Grazi, podcast e tal, eu pensei, nossa, sou obsoletada, né? Tô obsoleta perante o que acontece hoje. Mas também fiz várias trips também, que eu fiz de mochila com o pessoal da universidade. Que aí eu tinha menos ainda dinheiro. Que Chile, né? As coisas mais pertinho e tal. E eu lembro que, quando eu fui pro Chile, eu fiz a cordilheira e eu pensei... De ônibus. Claro, eram ônibus, aí me ensinaram umas cacheclé, porque é trancar os ouvidos e tal. Sabe, né? Quem não tem grana tem que se fazer o que dá. É isso aí. Que legal, Grazi. E eu vi a neve e eu pensei, quando que eu vou ver isso, neve de novo? Daí, depois eu acabei indo pra Toronto, muito mais neve, enfim. Então, eu acredito que isso foi a minha trajetória do comércio exterior. Tu começa a gostar das coisas e tu tem que ir ver e provar se tu quer aquela cultura, se tu quer comer. Porque a gente tem a ilusão do comércio exterior como turismo, que tu vai ficar viajando. Não é isso. A gente busca até trabalho, emprego, né? Naquele período, eu só vou viajar. Eu vou ser um negociador. A maioria das pessoas pensa isso. Quando na verdade não é. É burocrático. Tu ir no IAD de Caxias, no Porto de Rio Grande, já fui em todos esses portos também. Fui para Brasília também, uma época que tu tinha que liberar, que tu ia para lá e falava com o assistente do assistente do assistente para depois chegar na pessoa que ia liberar o maquinário, né? Então eu tive várias experiências que dentro desse contexto internacional e da onde eu estava foram muito boas, né? Eu acho muito legal colocar dessa maneira porque, de certa forma, acaba incentivando as pessoas que nos escutam a realmente pegar uma oportunidade como tu teve, mesmo, né, super jovem, mesmo sem dinheiro, mesmo tendo que fazer todo mexe para dar certo. Mas o mais importante é que, primeiro, tu teve a coragem e, segundo, o aprendizado que tu teve lá fora, com certeza, né, te ajudaram, como tu tá mencionando agora, a tu seguir a tua trajetória, seguir a tua carreira, porque, no fundo, a gente, às vezes, tem um certo receio, tem uma certa dúvida, ou até um pouco de medo, mas depois que a gente vai e faz, a gente vê que não era tão impossível assim, que a gente realmente é capaz
né, de fazer, né, de encarar um desafio como tu encarou, e eu acho que isso é muito legal. E agora, me conta assim, você menciona de toda essa trajetória e tudo que você já passou na carreira, que são, né, mais de 20 anos, né, já de experiência, de trabalho. E o mais interessante dessa experiência é que são 20 anos dentro de uma empresa. E isso é algo raríssimo Talvez de nunca ver. mais aconteça. Hoje em dia, né, eu vou botar assim da nossa geração para baixo, é muito difícil alguém hoje ficar 5 anos numa empresa, é uma eternidade. O que tu acha que pode ser a diferença, talvez, da tua geração para essa geração que vem hoje? Então, a minha geração era menos imediatista. O que não quer dizer que está certa, né? E a gente tinha muito, na época ali, 19, 20 anos atrás, de tu tá naquela lado brasileiro, tu se firmou, tu conhece as pessoas, tu tá ambientalizado. Embora ter feito todas essas loucuras, porque pra mim era assim, eu tô trabalhando e pra mim fazer tudo isso, eu tenho que trabalhar, né? Mas hoje, as pessoas estão sem paciência, né? Por isso que eu frisei muito a paciência, porque se a gente não tem ela, tu perde às vezes a oportunidade de aprendizado. E o aprendizado não quer dizer que eu tô certa ou que a nossa geração tá certa, porque a informação é muito diferente quando eu ia lá nos coreanos digitar um negocinho do que agora. Agora a gente pega o celular e fala com qualquer um, faz uma videochamada que a gente vai conversar. Mas a experiência tu só tem com o tempo. E eu vejo também que as pessoas não querem estudar. Tudo bem que eu me formei lá em 2012, sei lá, após. A faculdade já nem lembro. Mas assim, eu sempre tô fazendo alguma coisa. Cheguei até a fazer pedagogia um tempo atrás. Eu vi que não era pra mim, mas fiz um período e tal, pra poder entender. Porque de repente eu tava não sendo didática. Então tu aprende também alguma coisinha. E hoje a gente vê uma geração que tu vai até explicar alguma coisa pra um próprio colega. Mas não é porque tu tá se achando. Tu não tá nem aí, porque tu já viveu pra aquilo, pra ti é normal. Ah, não, já sei. Não, isso aí é perda de tempo. Isso aí é no teu tempo. Mas acontece que se tu não tiver estudo, hoje tem a facilidade, IAD, um monte de situações. Ah, mas tem tanta facilidade que ninguém faz. Tem tanta coisa que o pessoal diz que não tem. Tem leituras que são de graça e tal, né? A nossa geração era mais, talvez, tranquila e tinha uma geração assim, que a empresa era teus amigos. Que isso é errado. Isso eu aprendi na empresa familiar e é errado. Quem estiver escutando, não faça isso. Porque no mundo corporativo, o que vale é o teu profissionalismo. Mas eu comecei cedo, né, nova, então tu vai se moldando conforme tá o tempo. A maioria hoje não quer se moldar. Tipo, tu tem que vir a mim, não eu até você. E muita gente vai dizer, ai, mas olha só. Aí tem o lance até do pessoal que trabalha com finanças, né, que diz, do 1 milhão. Gente, não se iludam, essas pessoas estudam. Essas pessoas estudam, elas não olharam algum programa e viram e, agora eu vou ser isso. Então tem muita coisa que a internet nos auxilia, mas também pode nos prejudicar. Então nessa geração nova, tá difícil de ter gente que fez documento de comércio exterior, não tem mais. Porque as pessoas dizem o quê? Isso é um robô faz. Tá, cadê esse robô, gente? Né? E esse pessoal aí que tá começando agora, eu não vou fazer faculdade. Eu vou já entrar direto no comércio exterior. Tu contrata? É um grande desafio. Eu acho que tu menciona várias coisas super importantes e para nós, né, e para mim como empresário e diretor de empresa, tenho bastante dificuldade com isso. Acho que outros colegas no meu lugar também têm, porque realmente, né, para chegar onde eu cheguei hoje, são 20 anos trabalhando, né? 20 anos de muito trabalho, dedicação. E às vezes parece que as pessoas não têm essa paciência, né? Elas querem, né, chegar na empresa e em 1, 2, 3 meses, ser diretor, né, virar o diretor, sentar lá na cadeira. E elas podem, e eu faço de tudo para que isso aconteça. Só que tem muita gente que não tem a paciência que tu menciona, né? Não espera e não entende que tudo na vida tem o tempo certo. Não adianta, todo inverno vai acontecer no tempo, né, do solstício, toda a planta vai nascer e vai crescer no tempo que ela tem que... E o ser humano é igual, né, a gente não se descola do ecossistema, a gente é um ser aqui que ele tá em evolução e tem coisas na vida que é só com o tempo. E sabe o que é pior? O pior é que algumas pessoas, a gente dá o feedback, a gente mostra para elas e elas não aceitam por causa do ego, né? O ego talvez é o grande vilão.
E aí o ego, elas desistem. Elas desistem, acham que, né, isso aí não é pra mim e tal, e vão seguir caminho. E lá na frente, daqui 5, 10 anos, elas vão parar pra pensar, eu errei, naquele momento eu errei. E elas não vão admitir naquele momento, elas só lá na frente elas vão, Só que aí tu vai perdeu cair o a tempo, ficha. né? E aí perdeu tempo, ela não teve a paciência. E eu fiz isso, eu falo com essa propriedade porque eu também fiz isso. Eu também já me antecipei, eu também já quis, né, peitar meus chefes, já quis, né, mostrar que eu era o sabidão. E hoje eu olho pra trás e penso, nossa, Nem que... falaria isso pra essa pessoa. Nossa, que eu tenho vontade de pedir desculpa, inclusive, né? Se algum dia eu puder ver algum antigo chefe meu, pedir desculpa e falar, cara, se eu soubesse, né, naquela época, a mensagem que tu tava tentando me colocar. Então, acho que fica essa mensagem, né, pra todo mundo, que tem coisas na vida que elas têm o tempo certo pra acontecer e não tem como acelerar isso, porque... né, as coisas são assim. E agora, pra gente chegar no nosso final, pensando na Grazi hoje, tanto profissional quanto pessoal, algum momento assim de dificuldade, de estresse grande que tu passou, que tenha ficado alguma lição, e depois deixar uma mensagem aí pros nossos ouvintes, né? Legal. Eu só queria fazer um parênteses do esperar também. Não dá pra esperar muito. Eu esperei mais, talvez, porque nos primeiros momentos eu tinha bastante coisa que eu tinha... feito, né? E eu tinha uma noção do que eu queria, o que eu queria comprar, enfim, pagar, enfim. Daí cada um tem uma visão de mundo. Não vai existir mais tanta espera, mas acho que 5 anos não é tanta espera, muitas vezes, né? Claro que tem gente que vai despontar mais. E dentro da organização que eu tô, eu fiquei andando em laterais e não em verticais. Mas tá tudo bem, foi a minha experiência. E dentro daquele momento era o que eu estava preparada para absorver. Né? Poderia ter feito outras coisas? Poderia. Mas a gente só sabe se poderia se a gente vive. É como tu falou ali antes. Eu briguei com fulano de tal. Mas se tu não tivesse brigado, tu não saberia? Então tudo é um aprendizado. E tudo tem um momento pra acontecer. Claro que não se pode esperar demais. Mas tem que ver se tu quer aquilo ali. E volto lá no início da nossa conversa. É aquilo que tu quer? É aquela organização? Porque às vezes não é. E tá tudo bem. Pra quem fica menos, talvez não se encontrou e tá tudo bem. O importante é... sem estudar e sem batalhar, não vai dar. Porque às vezes o universo pode te dar uma oportunidade e tu perder ela porque tu não teve tanta preparação assim. Tu poderia estar muito mais na frente e tu não tá porque tu cortou caminhos. Tu pulou degraus e no último degrau tu não teve sustentabilidade. Então nesse último degrau que tu tem que estar com tudo. Então tu tem que estar lá. E aí as pessoas vão me dizer, mas é que daí tu ficou tanto tempo. Porque eu escuto muito isso. E eu acho que toda a geração nossa que fica muito tempo escuta. E foi muitos perrengues porque quando tu não tá dentro de um negócio de ouro, um berço de ouro, de alguma coisa que tu cria tuas coisas, eu sempre tive todas as possibilidades da minha família, mas não de dizer assim, tu só estuda, né? Tu só não sei o quê, faz o que tu quiser. Só que hoje a gente também tá criando os nossos filhos assim. Faz o que tu quiser. Não, gente. Às vezes, tu não vai deixar ninguém passar dificuldade. Não tem porquê. O que tu viveu, teu filho viver. Mas... se tu pular degraus, em algum momento, tu não vai ter nem os teus pais, nem teu chefe, nem ninguém pra te ajudar. E o tombo pode ser muito grande. E tu tem que estar preparado também pros altos e baixos. Aí vem a pergunta que tu me fez, né? Que eu fiz uma resenha agora. Momentos difíceis. Vários. Quando eu escutava coisa e meu ego era grande, eu queria socar alguém, eu fiz Muay Thai um tempo pra não socar a empresa. Entendeu? Eu sempre descontei em alguma outra coisa. Não é que eu sou um poço de paciência. Muito bom. Então, tipo, eu fiz Muay Thai em 2 anos. Todo mundo, nossa, tá fazendo Muay Thai, que legal o corpo e tal. Não, é porque eu tava de saco cheio. Daí eu ia descontar em alguém, eu ia lá, né? Hashtag muito obrigado, pessoal do Muay Thai, não consigo mais. Já tô num nível que eu já não preciso. Né? Então, assim, outra coisa, a espiritualidade e o esporte. Eu digo isso. Eu não sou um grande esportista. Caminhar de graça. Não tem dinheiro. Ali, fazer uma coisinha, faz até uma romaria, então, vai pra Caravaggio. Mas faz. Porque tu tira teu lado do estresse pra alguma coisa. Daí tu foca em alguma coisa e tu tá mais calmo. Então, pra tu ficar calmo, tem que andar junto com várias coisas. Então, de perrengues foram várias coisas. Eu vi colegas, às vezes, não tão preparados passarem na minha frente. E aí, isso é o quê? Ego. Não, isso foi ser
Isso foi, sabe o quê? Falta de iniciativa naquele momento de ter feito outra coisa. Então, tu tem que ter aquela clareza, né? E a outra pergunta que tu tinha me feito era uma mensagem? Eu gostaria, eu sempre faço isso, tá? E aí o pessoal reclama que essa pergunta, ela é difícil, né? Porque quando a gente pensa no legado, né? No que tu quer deixar de mensagem, de profissional, para as pessoas que escutam, né? Então, acho que tu já colocou vários insights bacanas, mas o que veio na tua cabeça, assim? De mensagem? Então, a minha mensagem é assim, ó. Seja feliz, a vida é muito curta. Estude, foque em coisas. Não fica olhando o que o vizinho fez. Porque a grama dele não é a mesma que a tua. A trajetória de vários profissionais não são as mesmas. Cada um passou uma situação de dificuldade ou não passou. E nenhuma história é menos ou mais. Porque a gente está sempre em construção, como você mesmo disse, né? Então, foca em si. Faça o bem que tu puder. Conheça a gente, entendeu? Não precisa ir nos bares e beber tudo, né? A gente brinca com isso. Mas conheça pessoas. Seja gentil, porque a maneira que tu trata qualquer pessoa é o que vai dizer lá na frente, não é porque fulano é diretor hoje que tu vai dizer, nossa, educação, sabe? E se tu tem um sonho, não interessa. Procura alguém que vai botar dinheiro na tua conta. Te emprestar, depois tu vai pagar, porque tu vai ser um baita profissional, e aí tu vai poder devolver, tem que devolver, né, gente, assim. Então, assim, investe. Quem quer ter empresa, alguma coisa, tem o pessoal dos financiamentos, né, tem o Banco da Mulher, tem o Sicredi, não tô ganhando nada, nem com o Banco da Mulher, nem com o Sicredi, mas tem várias coisas pra fazer. Eu não quero fazer comércio exterior, embora o podcast seja do comércio exterior, mas muita coisa vem de fora, vai, então é meio utópico dizer que tu não quer, porque se tu comprar bijuteria pra vender, vai vir da China, muitas vezes, né? Ou ali de Garopaba. Então, assim, é isso. Sejam felizes e busquem, não importa o que for, tenham espiritualidade com vocês e bola pra frente. Todo mundo pode tudo, mas tem que estar preparado. Fantástico, fantástico. Grazi, minha amiga, minha parceira, muito obrigado. Né? Para quem não sabe, a Grazi também, né, trabalha do outro lado. Ela me fez passar por anos atrás pela mesma situação que eu tô fazendo ela passar agora, que foi eu participar do programa dela. Então agora, finalmente retribuindo, né, esse favor, te agradeço por estar aqui conosco. Um abração!